Selma a Selma e a Karina. E a e a Karina. Karina. Então, falta só o Nelson, né? Uhum. Silvia e a Adriana. Tá bom. O Nelson, de certo, daqui a pouquinho está aqui com a gente. Então, vamos lá. Então, agora nós estamos entrando no capítulo 15, chamado Os Milagres do Evangelho. E nesse primeiro texto que ele começa a falar, Kardec começa a falar para nós sobre a superioridade da natureza de Jesus. Primeiro, a gente tem que entender o que é natureza, né? Então, o que é natureza? A gente entende que natureza é a essência de Jesus. Ou então, que natureza é as qualidades de Jesus. Ou então, quais são os caracteres particulares que distinguem Jesus de todos os homens. Então, natureza é isso. Então, o Kardec vai descrever para nós qual é a natureza de Jesus, vai falar para nós aqui no comecinho sobre os fatos relacionados no Evangelho, que ele fala que não tem nada de milagroso, com todo o estudo que a gente fez no capítulo passado, depois eu complemento, eu só estou dando uma pincelada, tá? E depois da superioridade da natureza de Jesus, daqui para frente, até o término do capítulo, o Kardec vai falar para nós de todo, ele vai tentar explicar para a gente os milagres de Jesus, mas com olhar, não olhar de milagre, mas como um olhar de um fenômeno ligado às leis divinas, às leis do natural. Então, não tem nada de milagroso nos milagres, ditos milagres de Jesus, tá? Então, este capítulo vai falar disso. Primeiro, ele vai nos descrever quem é Jesus, e eu não vou falar muito, vou deixar o palestrante falar por nós, e depois a gente vai estudar daqui para frente todos esses milagres, sempre com o olhar de Kardec, analisando esses fenômenos, tentando justificar para nós que aquilo ali não é milagroso, que é um fenômeno natural, tá? Então, nós vamos ver agora. O Alan vai colocar para nós um filme, e eu peço para vocês paciência, que ele é de 53 minutos. Mas é um filme ó, é um vídeo muito importante que faz a gente fazer uma série de reflexões a respeito de Jesus, o que ele era, o que ele fez por nós e a natureza dele. Ele vai explicar para nós, dentro de toda a palestra dele, ele vai citar Gênesis, ele vai falar da natureza de Jesus, mas ele vai complementar para nós todo esse diálogo de Jesus e a sua superioridade, tá bom? Então, vamos lá. De Santo Antônio de Jesus, na Bahia, mas também de todas as partes, no Brasil ou mesmo de fora, amigos, corações, que nos reunimos todos aqui neste momento para podermos refletir sobre a bênção do Espiritismo em nossas vidas, sobre a bênção do Evangelho em nossos caminhos. Que o Mestre, portanto, possa abençoar e inspirar a todos nós, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor, envolvidos pela sua paz, para que a nossa alma esteja receptiva, o nosso coração bem aberto para a sementeira que certamente será feita por meio dos benfeitores espirituais, aproveitando a nossa disponibilidade e a nossa receptividade na busca pela luz, na busca pelo bem. Então, para mim é uma alegria, uma honra poder participar desta 19ª semana de O Livro dos Espíritos. Nesta data que nos é muito especial, ontem nós completamos aí
165 anos de O Livro dos Espíritos e, por conseguinte, do Espiritismo na Terra. Então, para todos nós espíritas, discípulos de Allan Kardec, dos benfeitores que, em nome do Espírito de Verdade, próprio Mestre, nos trouxeram o Evangelho redivivo, nós expressamos aqui a nossa imensa gratidão a Jesus, a Kardec, a todos os que se envolveram depois nesta grande seara, a seara do Consolador, e que têm deixado para nós um legado tão especial e tão valoroso, ajudando-nos justamente a despertar para as finalidades maiores da vida, ajudando-nos a compreender, como diz o próprio tema central da semana, o primado do espírito, isto é, como o espírito deve, enfim, preponderar sobre a matéria, como a nossa natureza espiritual, desperta, cultivada, deverá, enfim, fazer com que preponderemos com essa natureza espiritual, superemos, digamos assim, a natureza material. Essa é a finalidade central do Espiritismo, que outra coisa não é, pelo próprio nome, Espiritismo, senão o culto do Espírito, sem menosprezo, obviamente, à matéria, mas sabendo fazer da matéria recurso de ascensão do Espírito que somos, do Espírito que constitui a finalidade da vida. Então é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite, rogando aos bons Espíritos que nos possam inspirar, a fim de que a cada dia mais saibamos como espiritualizar a nossa vivência na matéria. Porque até aqui, ao longo dos séculos, temos, na maioria das vezes, materializado a nossa experiência espiritual. Fizemos de antigas experiências religiosas, de outras experiências, fizemos desses processos, muitas vezes, apenas um conjunto de ritualísticas, de processos exteriores de culto, de adoração, num sentido inverso, materializando o espírito. Cabe-nos agora, com o Espiritismo, despertar para o verdadeiro culto ao Criador, para a verdadeira lei de adoração, como nos explicam eles em O Livro dos Espíritos, aprendendo então a espiritualizar a nossa vivência na matéria. Entendendo que tanto a vivência no lar, como a vivência em qualquer parte do nosso contexto de vida aqui na matéria, aqui no mundo, assim como a nossa vivência, obviamente, no centro espírita, em todos os lugares e em todos os tempos, na verdade, somos convidados a exaltar a realidade do espírito, a viver de fato em espírito, para que a vida se engrandeça, para que a vida se aperfeiçoe e se ilumine cada vez mais. Como já nos dizia o apóstolo Paulo, há muito tempo, com a sua percepção muito apurada, muito avançada dessas realidades, na sua carta aos Romanos, ele nos dirá: se viverdes segundo a carne, morrereis. Ou seja, para aquele que vive apenas o paradigma da matéria, apenas a estreiteza e a limitação material, o que ele encontra é, entre aspas, a morte, isto é, a estagnação. Tudo que ele contempla, tudo que ele busca, está destinado a perecer, se vive apenas para a matéria. Os seus olhos, dirá Emmanuel, não contemplam senão o que está morto ou o que vai morrer. Agora, voltando a Paulo, ele acrescentará: se, por outro lado, pelo Espírito, mortificardes as obras da carne, então vivereis. Apresenta-nos ele, portanto, esses dois caminhos. O primeiro, viver segundo a carne, por nós já tão percorrido. Viver segundo a matéria, dando tudo à matéria. Já tão percorrido este caminho, já tantas ilusões e desilusões amargas encontradas nessas sendas. Cabe-nos agora, à luz do Consolador, à luz de Jesus, que é o Espírito por excelência, o modelo a nós ofertado, encontrar as novas sendas, os novos caminhos, vivendo de fato, vida afora, em espírito, para encontrarmos cada vez mais e maiores expressões de vida abundante, como Jesus nos prometeu. É sobre isso, portanto, que iremos conversar, sobre esse referencial
que é, então, para nós, no contexto do Espiritismo, Jesus. O referencial do que seja viver em espírito. O referencial do que seja o espírito com a plena consciência de si, da sua origem, da sua finalidade, bem como do seu papel na criação. Porque, dentre tantas coisas que o Espiritismo nos descortina e nos ensina, uma das principais será justamente a nova visão que nos apresenta a doutrina acerca do Evangelho de Jesus, da sua mensagem, e com relação a ele próprio, ajudando-nos a transcender a visão para que ela não fique estreita apenas à personalidade ou à figura histórica. Quem analisa o Cristo, quem analisa Jesus apenas do ponto de vista da história do mundo, estará ainda com uma visão muito estreita do que de fato foi esse indivíduo, bem como a sua missão. Naturalmente que ele nasceu num contexto, viveu naquela coletividade entre o povo hebreu daquela época, do primeiro século, com todas as particularidades e as circunstâncias ali envolvidas, mas a sua atuação, os seus conhecimentos, a sua capacidade criadora e os conhecimentos, as informações que ele nos trazia, em muito transcendiam aquele tempo, aquela civilização, alcançando os séculos, varando os séculos, alcançando e perpassando, na verdade, todos os povos, todas as culturas, todos os progressos da humanidade, e ainda se mostrando além de tudo isso pela magnitude dos conhecimentos de que ele se fez portador. Quem analisa o Cristo apenas do ponto de vista material, conforme a historicidade terrena apenas, quem se detém nesses limites tão estreitos, não conseguirá alcançar toda a magnitude do conhecimento que ele nos trouxe, da sua mensagem, da mensagem de que se fez portador, bem como da sua própria natureza, do próprio indivíduo que ali temos, do próprio espírito que ali temos. Então, Jesus, é certo, adaptou os conhecimentos que detinha às circunstâncias para se fazer entendido, também nos trouxe uma série de conhecimentos e informações de forma simbólica, de forma metafórica, de modo a conferir-lhes eternidade, para que pudessem ser ressignificados no passar dos tempos, das culturas, das circunstâncias, uma vez que o essencial no Evangelho diz respeito não à forma, não à letra, mas ao espírito da mensagem. Então, quem analise o Mestre, bem como o Evangelho, apenas do ponto de vista da historicidade, ficará preso a tremendas limitações. Acreditará, por exemplo, que Jesus não poderia ter saído tanto assim do seu horizonte de conhecimentos da época ou daqueles elementos culturais aos quais estava associado, porque acreditam que o meio, de certo modo, o moldava, quando, em verdade, em se tratando de um espírito da natureza de Jesus, ele está para muito além do meio e de quaisquer limitações. Nós, espíritos muito imperfeitos ainda, sofreremos muitas injunções das circunstâncias em que nascemos, das circunstâncias do período histórico em que vivemos. Agora, espíritos dessa magnitude, espíritos superiores para cima, até o ponto de um espírito puro como Jesus, aí as circunstâncias são bem distintas, porque são esses espíritos, justamente, os que, transcendendo em muito o seu tempo, a sua contemporaneidade, são eles que trazem elementos de progresso e de renovação que só ao longo dos séculos, na medida em que vão transcorrendo, é que vão sendo compreendidos. Por isso, é vasta a margem, né, a amplitude de conhecimentos que o Espiritismo nos traz, mas um dos primordiais está justamente associado ao novo entendimento que teremos pelo Espiritismo acerca da própria natureza de Jesus. Não mais vendo o personagem, a figura histórica, mas agora o Espírito, e não qualquer Espírito. Então é como que uma espécie de reconstrução mesmo, uma nova visão acerca de Jesus. Talvez aí entendamos com mais clareza uma mensagem do Espírito Dupuy, que se encontra na Revista Espírita de fevereiro de 1868, intitulada As Estrelas Cairão do Céu,
em que ele comenta justamente aquele trecho que se encontra no sermão profético de Jesus, em Mateus 24, e também no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, na fala ali do Espírito de Verdade, quando ele menciona, né, as estrelas que cairiam do céu e tal, as estrelas cadentes. E então, o Espírito do Pur traz-nos um entendimento do simbolismo ali contido, mostrando que essas estrelas cadentes nada mais eram do que os espíritos, as vozes do céu, que, quando entendido, era o momento chegado, quando os tempos foram chegados e são chegados, eles vieram, então, em nome do Cristo, em nome do Criador, alargar os horizontes de entendimento da humanidade. Então, dirá o Espírito nesta mensagem, as estrelas transfiguradas em puros espíritos, ou em espíritos elevados, que caem do céu, anunciando sobre as ruínas de um velho mundo que se esboroa, isto é, não só mudanças materiais, mas de uma velha sociedade, uma velha maneira de ser humanidade, que vai perdendo espaço, uma antiga geração, como dirá Kardec no livro A Gênese, para que uma nova geração se faça. Vem, então, os Espíritos anunciar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem. Lembrando aquele símbolo do sermão profético que trata do retorno do Cristo, um contexto ou a expressão no grego chamada, né, de parousia, a segunda vinda de Jesus, que podemos entender aqui num sentido figurado, como esse resgate mesmo da natureza de Jesus, do nosso entendimento acerca do Mestre, por conseguinte da sua missão e da sua mensagem, que o Espiritismo, enquanto cristianismo restaurado, enquanto evangelho redivivo, vem proporcionar à humanidade. O advento do Filho do Homem, um retorno, uma nova visão acerca do Cristo, agora preparando os horizontes do porvir. Um velho mundo que perde espaço, um antigo modo de ser, humanidade, que vai cedendo terreno para que uma nova geração se construa, não só de corpos, não só de construções exteriores, mas uma nova geração de espíritos. Agora, sob a luz desse entendimento mais claro de quem é Jesus, o governador espiritual do orbe, e o que é, do que se trata efetivamente a sua mensagem. Então, entender Jesus enquanto espírito e, por conseguinte, passar a entender melhor como a sua mensagem fala a nós, espíritos, é algo essencial do nosso processo de transformação. Porque enquanto assim não vivermos, enquanto assim não nos conduzirmos vida fora como espíritos, estaremos ainda e reiteradamente presos às limitações da matéria, das paixões, à estreiteza dos sentidos, da nossa ignorância espiritual. Enquanto não nos dispusermos, como dirá Kardec, apresentando essa conceituação em O Livro dos Espíritos, a deixar para trás a condição de homens carnais, para abraçarmos a condição a ser construída de homens morais, homens espirituais, este é um conceito paulino também, não estaremos alcançando toda a magnitude dos nossos deveres, bem como do papel do Evangelho em nossas vidas. Jesus, portanto, em síntese, é a essência, é a maior experiência e a maior demonstração do que seja uma vivência verdadeiramente em espírito. A lei de adoração vivida em espírito e em verdade, para muito além das injunções, dos limites da materialidade, uma vida que represente essa coerência entre o que já podemos conhecer da realidade espiritual e essa espiritualidade, então, traduzida em nosso modo de ser, em um novo modo de vida. Jesus é a maior expressão do predomínio, do primado da natureza espiritual sobre a natureza material. Aliás, a sua própria condição, como o Espiritismo nos apresenta, já nos define isso. Em nos dizendo, em nos ensinando que Jesus é um espírito puro, fala-nos o Espiritismo dessa condição em que o espírito venceu por completo qualquer influência da matéria. Se libertou, se despojou por completo de qualquer expressão de materialidade. Pode voltar à matéria em caráter muito particular para missões muito singulares, únicas mesmo, como foi o caso de Jesus. Mas já não tem mais qualquer vínculo de apego, de paixão,
oriundo da matéria. É, em definição, um espírito livre, um espírito puro. E se ele é, portanto, essa referência do que seja o primado do espírito em relação à matéria, é justamente aprendendo com ele e o copiando, no bom sentido da expressão, aplicando o que nos ensinou em nossa vida, que aos poucos vamos conseguir também fazer com que a nossa natureza espiritual passe a predominar sobre a natureza material. Por isso, para entendermos melhor quem é Jesus, Espírito, recorramos às obras básicas, em especial a aniversariante, que ontem completou 165 anos, em O Livro dos Espíritos, Kardec, da questão 100 em diante, vai trazer para nós uma definição muito importante no Espiritismo, que é a definição da chamada escala espírita. Kardec vai nos dizer que esse é um dos conceitos-chave para o entendimento do Espiritismo, para o intercâmbio com o mundo espiritual, quando entendemos que os espíritos não pertencem todos à mesma escala, que existem desde os espíritos impuros, os espíritos ignorantes, os espíritos muito materializados, até aqueles que já se encontram na condição de espíritos puros, numa gradação sucessiva até lá, né, que didaticamente pode ser dividido em algumas classes, em algumas ordens, mas é um conceito-chave para o intercâmbio mediúnico, porque nos faz ter a clareza de visão, nos faz ter a prudência de analisar com segurança, com cautela o que de lá recebemos, buscando identificar em qual classe o espírito que traz a mensagem se categoriza. O conceito da escala espírita que nos ajuda a entender a lei de progresso, que é um dos fundamentos da própria criação divina, e assim uma série de outros conceitos, o perispírito, as diferentes condições de perispírito, as diferentes condições de vivência, as diferentes condições de sabedoria ou de virtude entre os espíritos que diferenciam os seres, né? Tudo isso estará ou encontrará ali explicação na chamada escala espírita. Por isso um conceito absolutamente chave, dirá Kardec. E aí ele vem tratando das classes, ele propõe 3 ordens, né, e 11 classes, e ele vem dizendo o seguinte, ó, a partir da questão são 10 classes, melhor dizendo, a partir da questão 112, ele trata da ordem, primeira ordem, em que se enquadram ali os espíritos puros. E ao definir a classe que faz parte dessa ordem, que é uma classe única, dirá Kardec, não sofrem influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Assim que ele define os espíritos puros. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Então temos aqui algumas descrições a partir do ensinamento dos espíritos do que sejam os espíritos puros. Ou seja, do que é a condição do Cristo. Porque somente entendendo melhor Jesus, o Espírito, poderemos entender a mensagem de que ele se fez portador. O modelo e referência que ele se constitui, então, para nós, do primado do Espírito sobre a matéria. O Espírito puro, portanto, despojado de qualquer influência perniciosa da matéria, a se traduzir nas paixões que nos infelicitam ainda em nossa condição de espíritos imperfeitos. Gozam, continua Kardec, de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua. Não faria sentido algum, aliás, uma concepção de céu, de felicidade eterna, que estivesse assim vinculada ou associada à ociosidade, quando Deus é o maior servidor do universo. E o próprio Cristo no Evangelho nos havia dito que se o Pai trabalha até hoje, ele trabalha também.
comandam, então, esses espíritos, perdão, antes ele diz, são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, qual a finalidade dos espíritos puros, mensageiros e ministros de Deus? Então, não é só o Cristo que nós conhecemos aqui, Jesus de Nazaré, que chegou a essa condição. Existirão espíritos nesta faixa da evolução, nesse patamar, em todos os rincões do universo. Aqui mesmo no Sistema Solar, como foi dito ao início da transmissão, quando se mencionou o livro A Caminho da Luz, nós temos uma comunidade de espíritos puros, do qual o mestre faz parte, espíritos que estão, digamos, incumbidos de regerem o processo evolutivo do Sistema Solar, dos vários orbes que compõem esse sistema, cada um aí com o seu governante, com o seu orientador. Então, vários cristos, vários espíritos puros que receberam do Criador essa incumbência e que são os seus mensageiros e ministros. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões. Assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da felicidade suprema, é para eles uma doce ocupação. Então, para Jesus, embora a sua imensa renúncia, o seu enorme sacrifício por nós, tendo vindo à matéria, tendo restringido tanto a sua luz para não nos cegar, embora tudo isso é para um espírito dessa estirpe, doce ocupação. Atender à vontade divina em auxílio aos seus irmãos mais novos. Assim a gente começa a desbravar um pouco mais o que seja Jesus ou Espírito, que costumo dizer, visualizo ou figuro como sendo um oceano, do qual nós conhecemos por ora apenas ali a superfície, apenas a borda mais próxima à praia, mas que nos cabe ainda desbravar, devassar, na medida em que formos nos aprofundando na experiência do Evangelho. Porque o Evangelho se nos revela gradualmente, na medida que em nós vamos vencendo a cegueira da vaidade, da ignorância, a preguiça, a acomodação, é então que o Evangelho, enquanto livro divino, vai nos revelando os seus tesouros. E é então também que o Cristo vai nos parecendo cada vez maior, cada vez mais luminoso, na medida em que nós mesmos nos engrandecemos também. Isso me faz recordar uma mensagem que está no livro Ontologia Mediúnica do Natal, uma mensagem de Irmão X, por Chico Xavier, chamada Jesus e os Homens, em que Irmão X assiste a uma preleção, a uma fala no mundo espiritual de um benfeitor, em que ele fazia uma comparação, em que ele fazia uma associação entre as várias maneiras de ver a Jesus e a natureza daqueles que o viam, a condição daqueles que o viam. Então, se o indivíduo tinha uma determinada perspectiva sobre o mestre, um determinado ponto de vista, aquilo, na verdade, mostrava muito mais sobre ele, o indivíduo, do que propriamente sobre Jesus. Basta olhar os próprios livros de história, quantos não foram escritos sobre Jesus, e qual não é a imensa discrepância entre eles, desde aqueles que o trazem a uma humanidade assim, rasteira, né? Quase que abaixo de nós mesmos, até aqueles que o projetaram à condição da própria divindade. Entre esses dois extremos, temos muitas perspectivas, porque, na verdade, cada um se projetava a si mesmo em Cristo. E aí o benfeitor vai fazendo essas comparações, mostrando como que determinados princípios, determinadas condutas ou posturas internas acabavam se refletindo na visão que o indivíduo tinha de Jesus, e por conseguinte da sua mensagem. E ao final ele conclui dizendo o seguinte: perguntemos a qualquer homem ou mulher, a qualquer pessoa do caminho, a sua opinião acerca do Cristo de Deus, e então saberemos de pronto qual a sua situação íntima, como vai o seu mundo interior. Porquanto, conclui ele, as nossas opiniões individuais sobre nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, denotam de imediato
a posição em que nos encontramos no caminho da vida eterna. Então, a nossa visão mais ou menos profunda sobre o Cristo, na verdade, denota a posição em que nos encontramos na jornada ascensional. A característica do nosso mundo interior, se ainda obscuro ou se jamais aceso, tanto pelo conhecimento como também pela luz do amor. Jesus, portanto, passa a ser uma espécie de espelho profundamente revelador para nós. E só o conhecendo na magnitude do Espírito que é que poderemos ver com mais clareza e limpidez acerca de nós mesmos, para também nos aperfeiçoarmos, para também nos prepararmos para vencer a nós mesmos e o predomínio ainda da nossa natureza material. E aí conclui Kardec, acerca dos espíritos puros, né? São designados às vezes sob os nomes de anjos, arcanjos ou serafins, e os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então aqui nós temos a visão espírita sobre Jesus, colocando novamente num patamar que tanto não seja inacessível, na condição de Deus, por exemplo, como também não o trazendo a um patamar muito rasteiro, rebaixando a nossa condição, colocando na condição superior, em que de fato está, acima de nós, mas não na condição de divindade. O Espiritismo nos coloca agora na condição de professor, de mestre, de condutor da humanidade, de modelo do que seja a vivência em espírito, para que então possamos dia a dia, encarnação a encarnação, nos trabalhar à luz desse modelo, para que então, imprimindo em nós esses princípios, possamos de fato encontrar a nossa libertação. É isso, em essência, o que o Evangelho irá nos propor. Paulo, em sua acrisolada, em sua perspicaz compreensão da mensagem de Jesus, assim vai traduzir para nós essa finalidade do Evangelho. Jesus é a referência de um novo modo de ser, diferente daquele que temos sido até aqui. A partir desse modelo, revestindo-nos dele, estaremos encontrando verdadeiramente a nossa natureza espiritual, desenvolvendo-a, cultivando-a, a nos preparar para a vida em espírito, aquela que é de fato definitiva, aquela onde está a nossa destinação, na luz, na felicidade plenas, em comunhão com Deus. Eis o processo da construção do novo homem à luz do Evangelho de Jesus. Mas para aprofundarmos ainda mais sobre a natureza do Mestre, recorremos aqui a uma outra das obras básicas de Kardec, agora no capítulo 15 do livro A Gênese, quando Kardec, no início desse capítulo, nos itens 1 e 2, trata especificamente da natureza de Jesus. Não o indivíduo que viveu na Galileia, na Judéia, que nasceu naquele contexto, que viveu tantos anos, não. Ele reflete sobre o Espírito Jesus, porque esse mais propriamente nos interessa, porque este é imortal, assim como a mensagem atemporal de que se fez portador. E aí Kardec dirá, em determinado trecho aqui do item 2, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Então, como nós, encarnou, teve um corpo de carne, viveu entre nós por alguns anos. Agora, isso é o mais básico, digamos. O que nos interessa é o que está para além disso. Para além da personalidade transitória, do corpo efêmero, interessa-nos o espírito. Por isso Kardec acrescenta, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma não se achava presa, provavelmente, diz Kardec, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista,
não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito à que de ordinário possuem os homens comuns. Então, a partir desse entendimento de Jesus Espírito, é que poderemos entender também uma série de fatos narrados pelo Evangelho que antes nos pareceriam sobrenaturais, que nos pareceriam milagres, mas que, à luz do entendimento de Jesus Espírito, são perfeitamente compreensíveis. Uma vez que se trata ele de um espírito puro, portanto, com absoluto domínio sobre a matéria, sobre os fluidos terrestres, o seu perispírito, o mais quintessenciado que seja possível num mundo tão materializado, ainda como o nosso, o planeta Terra, e por esses conceitos, ou a partir desses desdobramentos, poderemos entender, então, como se processavam as curas de Jesus, os chamados milagres, em que o mestre manipulava os fluidos, mesmo a matéria, com a ascendência que o seu espírito já tinha sobre esse elemento, o elemento material. Aliás, foi ele formador do próprio orbe, juntamente com as suas equipes, né, de engenheiros siderais, de físicos, de bioquímicos, enfim, espíritos que colaboraram com ele em todo o processo de formação do planeta e dos seres que aqui vivemos. Tudo isso só podemos entender à luz de Jesus, Espírito, à luz do Cristo visto pelo Espiritismo, que nos explique, então, o que está por trás desses fenômenos. Esse Espírito desta grandeza. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Assim se explicam as curas, seja de Lázaro, seja da mulher hemorroíça, assim se explicam os fenômenos de visão, né, em que o Cristo lidava, interagia com os espíritos desencarnados, ou em que o Cristo devassava os horizontes do futuro. Assim se explicam todos os outros processos e fenômenos ali narrados, que na verdade estarão associados às forças magnéticas, às forças perispirituais, à manipulação dos fluidos, feita essa manipulação por um espírito dessa condição. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Era ele quem assistia os outros. Então, as imensas falanges que o acompanhavam em sua missão estavam sob a sua tutela. Mesmo encarnado, ele ainda seguia na condição de governador espiritual do orbe. Procede ele, por exemplo, inclusive, uma cura à distância, quando o centurião o procura para efetuar a cura e, não se considerando digno de que Jesus adentrasse sob o seu telhado, dirá ele: eu tenho os meus governados, né? Eu tenho os meus soldados e eu emito uma ordem, eles vão e cumprem à distância, eu não preciso me fazer presente. Que dirá você, mestre, que coordena as imensas falanges do bem? Basta uma palavra sua e o meu servo estará curado à distância. E assim Jesus o faz, denotando a grandeza desse espírito, e mesmo na matéria estava plenamente consciente da realidade espiritual. Como, portanto, analisar a sua mensagem restringindo-a apenas a um contexto histórico? A sua personalidade limitada àquele contexto, daquele povo, daquela cultura? É preciso vê-lo em espírito, com conhecimentos que transcendiam em muito aquelas circunstâncias, e mesmo os nossos tempos de hoje. Afinal de contas, é ele não só o formador deste planeta, mas o coordenador de todo o processo evolutivo que aqui tem se dado. Aquele que enviou e tem coordenado o trabalho de todos os missionários até aqui, em todos os campos do progresso humano, da filosofia à religião, da ciência às artes. Por detrás de tudo e de todos está o pensamento do Cristo na Terra. Espírito. Isso é o que nós precisamos entender acerca de Jesus. Porque essa visão mais ampla dele nos permitirá também uma visão mais ampla acerca dos nossos potenciais, acerca do impacto da sua mensagem, do potencial transformador que ela detém.
Se o restringirmos, restringiremos também as possibilidades de transformação. Se desbravarmos a sua grandiosidade, estaremos encontrando também cada vez mais recursos para a nossa evolução. Por isso dirá o Mestre que céus e terra passarão. A mudança do mundo, as mudanças exteriores, as mudanças mesmo do pensamento humano, das circunstâncias de vida no mundo, mas as suas palavras não passarão, porque seguem plenamente atuais e mesmo abrindo horizontes ainda do futuro, que mal podemos por hora descortinar, mas que lá já estão traçados esses aspectos, esses novos paradigmas que um dia veremos de incorporar. Lá já estão no Evangelho do Mestre. Continua Kardec, agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados, na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Então, se Jesus era médium de alguma outra força ou de algum outro ser, não era ali de um espírito, mas de Deus. Por isso Kardec conclui, segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Esse é o Cristo, o Verbo que se fez carne, ministro e mensageiro do Criador, que recebeu na terra esta incumbência. Há bilhões de anos, e desde então a vem conduzindo com excelência, abrindo novos planos, novos convites à nossa evolução. A partir da mensagem que nos trouxe, que vem sendo, ao longo dos séculos, aos poucos, compreendida, mas que com o Evangelho, com o Espiritismo, melhor dizendo, o Evangelho redivivo, é plenamente ampliada, amplificada, porque explicada e desenvolvida para nós pelos Espíritos. Apresentando-nos, portanto, esse que é o convite maior, a finalidade central de nossa caminhada, seja aqui na matéria ou fora dela, onde estivermos no espaço, na criação, o convite para a ascensão, convite para fazer predominar o espírito sobre a matéria, sem menosprezar, obviamente, a experiência material, que se faz para nós degrau de ascensão, uma escola de aprendizado, uma série de oportunidades de renovação, mas tendo na matéria não apenas uma experiência a mais, tendo na matéria não um fim em si mesmo, mas instrumento, processo, passagem, convite à iluminação. E para podermos avançar nesse sentido, naquilo que Jesus nos propõe, obviamente, cabe-nos então, entendendo o Espírito que é, incorporar em nós os princípios, a conduta, por meio da qual esse Espírito se conduziu em toda a vida. Eis aí o papel do Evangelho. Eis aí a importância da mensagem do Cristo, a servir para nós como farol, como guia, convites diários que se nos estendem nas coisas mais singelas e mais sutis da vida, para que em tudo saibamos fazer predominar o Espírito com a sua vontade. Porque nos dirão os benfeitores, na questão de número 911, toda vez que nos esforçamos por vencer as nossas paixões, mobilizando a vontade, que é essa faculdade soberana do Espírito, temos então aí uma vitória do Espírito sobre a matéria. Toda vez que buscamos nos transformar, buscamos nos vencer à luz do que temos aprendido com o Evangelho, estamos no caminho certo, para que em nós o Espírito se liberte cada vez mais, expresse a cada dia mais as suas capacidades criadoras, os imensos potenciais que nele jazem. O caminho para essa vitória passa necessariamente por tudo aquilo que alimente o Espírito, por tudo aquilo que alimente em nós o que há de perene, definitivo, em detrimento daquilo que é efêmero, transitório, apenas sensorial. Passa, portanto, pelo amor, passa pelo bem, passa pelo compromisso com a verdade, passa pela indulgência, passa pela humildade, o caminho para essa vitória. Aliás, na questão seguinte, a que mencionamos, questão 912, Kardec então perguntará aos benfeitores:
Qual o melhor meio de vencer o predomínio da natureza corpórea, portanto? E eles então responderão, numa das mais curtas respostas do Livro dos Espíritos, praticando a abnegação. Porque praticar a abnegação é buscar a própria essência do Evangelho, daquilo que Jesus falou e viveu, em todos os aspectos. Renunciar a si mesmo, vencer o egoísmo, que é o que ainda mais nos vincula à matéria, para fazer então predominar o bem, o amor, que é o que mais faz em nós acender-se à luz do Espírito. Praticando a abnegação na escola da caridade, na escola do serviço com Jesus, estaremos encontrando o mais legítimo e seguro caminho de triunfo da espiritualidade, de espiritismo de fato, o culto do Espírito, a verdadeira lei de adoração em espírito e em verdade. Jesus é esse modelo, é esse referencial do que seja a construção, portanto, do homem espiritual acima do homem carnal, do homem moral, como dirá Kardec, para além do homem simplesmente carnal. Como Paulo também já nos havia dito há 2000 anos, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios, quando do versículo 45 ao versículo 50, ele nos dirá: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo homem, ou o último Adão, melhor dizendo, em espírito vivificante. Prossegue ele, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também são os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Palavras difíceis podem parecer num primeiro momento, mas o que Paulo está falando aqui, desse primeiro Adão, desse último Adão, desse primeiro homem, desse segundo homem, ele está falando de arquétipos, de modelos. O primeiro homem, Adão, é o símbolo do ser humano em queda, o ser humano escravizado às suas paixões, o ser humano regido pelo seu egoísmo. Este é terreno, este é material, materializado, portanto, preso à efemeridade da matéria e à efemeridade da felicidade e da paz associadas a esta matéria ou aos elementos materiais. Já o segundo, ou o último Adão, é o novo arquétipo que nos foi ofertado, é o modelo e o guia para nós referenciado pelo Evangelho e pelo Espiritismo. É Jesus, o modelo celestial, o modelo do ser espiritual, daquele que vive de fato em espírito. Este sim, o celestial, é o que há de prevalecer, é o que há de permanecer felicidade, melhor, é o que há de permanecer eternidade afora, construindo a verdadeira e duradoura felicidade. Porque somente este, o que se faz espiritual, o que se faz celestial, é o que se harmoniza com a lei divina e o que estará apto, portanto, a herdar o reino de Deus. É o que Paulo busca dizer ao concluir, que a carne nem o sangue poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, enquanto em nós existir traços que nos prendam àquilo que é efêmero e transitório, às paixões, às ilusórias felicidades do egoísmo, teremos ainda a corrupção que não pode herdar uma felicidade incorruptível, que não pode conquistar uma paz indestrutível. Enquanto em nós existir ainda elementos que nos aferrem tão entranhadamente à materialidade, não estaremos plenamente aptos ao reino de Deus, que em sua essência última é pura espiritualidade. Nesse contexto de evolução estamos todos inseridos, portanto, despojando-nos aos poucos da materialidade, depurando-nos, como nos ensinam os Espíritos, despojando-nos daquilo que em nós ainda é corrupção, ainda é desvio da lei divina,
ainda são sentimentos viciosos, pensamentos deturpados, que, na medida em que vão sendo deixados para trás, vão sendo renovados, vão se convertendo nos sentimentos incorruptíveis do bem, da paz, nos pensamentos indestrutíveis e luminosos que concebem para a luz, que concebem para o amor. Este é o reino de Deus que vai sendo formado na criatura a partir de Jesus. O Espírito, o puro Espírito que o Senhor da vida a nós na terra nos ofertou como modelo e guia para a nossa jornada. Que saibamos nos inspirar nele, refletir diariamente as suas lições, buscando alimentar, cultivar o espírito que somos, tomando a matéria como escola, recurso de educação, mas sem perder de vistas o grande chamado à ascensão, à libertação que um dia nos levará ao reinado de Deus, ao primado do Espírito, em plenitude, em nós e onde estivermos. Que Jesus nos abençoe a todos, que Ele nos inspire e nos fortaleça na caminhada, que a paz divina permaneça em cada coração. E aí, gente, vocês acham que o Arthur Valadares conseguiu explicar para nós quem é Jesus, qual é a natureza deles? Ficou claro? Tem dúvida? Ai, ficou muito claro. Ele é tão assim didático e, né, ele usa uma linguagem fácil, de fácil Isso, entendimento. isso Trai, né, a mesmo. gente, né? Assim, É. no começo eu estava até ficando com um pouco de sono. Eu falei, nossa, o vídeo é longo. Mas depois, sabe quando você vai ficando, que vai despertando o interesse e você fica ali grudada? Comigo foi assim. Então foi bem. Foi bem também. O tema é lindo, né? Falar de Jesus é uma coisa É tão muito bonito. bonita. Então, Divaldo é um contador de história. Todos os vídeos que eu vi, ele se prestou a falar de Jesus em espírito, mas ele fica falando muito do Jesus homem, né? Do Jesus preso àquela cultura, aquele que nasceu em tal lugar. Então, ele vai narrando todo o entorno de Jesus. E como a gente tem pouco tempo e o nosso tema é a natureza de Jesus, eu escolhi o Arthur porque ele trouxe isso para nós. Então, o Kardec fala para nós assim: olha, Jesus foi alguém que, como nós, também tinha um corpo, mas ele foi muito mais além. É isso que o Espiritismo nos ensina, né? Que Jesus é um ser espiritual. E o evangelho dele é o ensinamento que ele traz para nós, é desse ser espiritual, que viveu para fazer o bem, que nos ensinou o tempo todo a amar, que nos ensinou a perdoar. Então, Jesus traz para nós o ensinamento do que é ser este ser espiritual. E o Espiritismo traz isso quando a gente aprende lá no Livro dos Espíritos que a gente é um ser em ascensão, como o Arthur falou para nós. Então, neste capítulo, a gente aprende isto. Olha, o Jesus que o Espiritismo aponta para nós é aquele ser espiritual que nós somos também. Então, em algumas religiões, que daqui a pouquinho nós vamos ver, para finalizar esse tema, um outro vídeo que vai apontar como as religiões vê Jesus. Então, vocês viram que Arthur fala assim, olha, o ser humano vê Jesus de acordo com aquilo que ele tem dentro dele, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa muito ligada às coisas da matéria, às coisas do mundo das sensações, eu possivelmente vou ver um Jesus como muitos deles falam por aí. Ah, ele foi casado com Madalena, com fulano de tal, com fulano de tal, com fulano de tal. Por quê? Este olhar são dos homens que estão interpretando Jesus. E o que o Kardec traz para nós não é isto. Ele nos ensina que Jesus é um espírito
superior e puro. E como superior e puro, ele é um trabalhador do mestre, do mestre não, de Deus, eu falei errado. Ele é um trabalhador de Deus, ele é um mensageiro de Deus. Então, ele vem na terra como um mensageiro de Deus, para nos ensinar a ser como ele, em espírito. Eu entendi assim, tá, gente? Em toda essa parte que ele fala da natureza de Jesus. E como o Arthur falou para nós, se ele é um ser tão puro, se ele é um ser tão evoluído, ele tem uma característica de toda essa pureza. Então, quando ele está aqui na Terra, a gente tem a descrição de Públio Lentulus narrando Jesus no livro Paulo e Estevão, em que ele descreve um Jesus de carne, então ele vai descrevendo, o Jesus é assim, assim, assado, mas tem uma parte que ele fala, os cabelos dele são escuros, mas tem uma luz. Então, quando o Kardec fala para nós aqui que Jesus, quando ele veio para a Terra, que se encarnou, ele usou um perispírito com os fluidos mais esse nome eu não consigo falar, quintessenciados, que são os fluidos mais leves. Então, quando ele faz esse perispírito para produzir este corpo aqui na Terra, isso é visível. Públio Lentulus descreve isto. O cabelo dele parecia resplandecer luz. Então, não era o cabelo dele, era o ser espiritual que ele era, né? Então, é disso que nós estamos falando. O Espiritismo mostra para nós este Jesus espiritual, conhecedor de todas as ciências do mundo, que trouxe esta sabedoria para a Terra e falou para nós todos: vocês são como eu, somos todos filhos do mesmo Deus. E nós estamos em evolução. Ele já está lá em cima, mas nós estamos caminhando para aquilo. Mas a gente pode ser como ele, que este foi o recado dele para nós, né? Então, foi isso que eu entendi, gente. E a primeira parte, que é o item 1, ele fala, ele começa iniciando, explicando que os fenômenos que estão descritos nos milagres de Jesus não são fenômenos. É o conhecimento de Jesus a respeito das leis divinas e ele manipula os fluidos. Então, quando ele vai fazer uma cura, ele tem a manipulação dos fluidos. Quando ele vai fazer o despertar de Lázaro, ele tem o conhecimento para até magnético, para até despertar aquele espírito que estava numa letargia ali. Então, isso tudo é Jesus. Ficou claro, gente? Tem alguma dúvida? Então, tá. Então, agora nós vamos encerrar, que nós vimos a visão de Kardec, a nossa visão do Espiritismo de Jesus. Aí eu escolhi, na TV Mundo Maior, um programa que fala só de Jesus, são 4 vídeos, mas eu escolhi o vídeo 3, que fala das religiões, das diversas religiões, como elas veem Jesus. Eu achei muito interessante. Eu espero que vocês gostem também. Então, Alan, agora é aquele outro filme da TV Mundo Maior. Com o passar do tempo, os ensinamentos cristãos deram origem a muitas religiões, que interpretaram as palavras de Jesus de maneiras diferentes. Para o judaísmo, Jesus foi o transgressor da lei e um dos vários revolucionários da época que contestaram a ordem social. Para os judeus, Jesus não ressuscitou, uma vez que, segundo eles, os discípulos roubaram o corpo do túmulo enquanto os soldados dormiam e espalharam a notícia da ressurreição.
Para os umbandistas, Jesus é chamado de Oxalá e é a autoridade suprema, porque seria capaz de atuar em todos os elementos. É ele quem ordena aos orixás que venham ajudar seus filhos por meio de guias e mensageiros. Sua imagem é a de Jesus sem a cruz, e sua cor é branca. Do ponto de vista budista, Jesus é um ser iluminado. Alguns defendem que Jesus estudou com monges durante sua juventude, construindo a base para os seus futuros ensinamentos. Outro fato que os budistas acreditam é o caráter meditativo de Jesus, que, assim como Buda, se retirava frequentemente para meditar. Para os hindus, Jesus é um avatar, ou seja, uma das encarnações de Deus na Terra. Para eles, Jesus foi iniciado na filosofia védica, sendo uma das encarnações do deus Vishnu. O movimento Hare Krishna acredita que Jesus é um enviado de Krishna que veio cumprir sua mensagem pelo mundo. Para eles, Jesus viveu na Índia entre os 18 e 30 anos. Estudou o hinduísmo e o budismo. Já os mórmons acreditam num evangelho chamado o Outro Testamento de Jesus Cristo. Para eles, Jesus nasceu em Jerusalém, não foi gerado pelo Espírito Santo, era polígamo e se casou com Maria, Marta e Maria Madalena, além de ser irmão de Satanás. Quando a Igreja Católica começa a se organizar, quer dizer, pessoas começam a pegar a figura de Jesus, a sambarcar a figura de Jesus e fazer dele, né, o centro de uma religião, porque Jesus não criou religião, muito pelo contrário. Se teve alguém que ele, de alguma maneira, censurou, foram justamente os religiosos, por terem, assim, conhecimento e não ação correspondente. E começa histórias sobre o nascimento de Jesus, sobre a figura física de Jesus, sobre milagres que Jesus tenha feito, entende? Então sai tudo do natural para apresentar um Deus vivo, um Deus encarnado, para que as pessoas fiquem convencidas de que esta religião é melhor do que a outra. Se nós lermos o Novo Testamento, mais de 80 vezes ele diz: eu sou filho de Deus, eu sou filho do homem. Ele nunca disse que ele era Deus. Isso foi uma confusão que nós fizemos, estávamos lá, tirando aquela tríade que vem do Egito. Ficou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas mesmo nisso está separado. Gibran Khalil diz: se Jesus, o verdadeiro, se encontrasse com Jesus que criamos entre os cristãos, não se reconheceriam. Mas aos poucos, através do trabalho de Martim Lutero, de tantos espíritos mais velhos, nós vamos retornando à origem, na compreensão do verdadeiro Jesus. Nossa equipe foi até uma mesquita para mostrar como os muçulmanos enxergam Jesus. Agora que já está tudo certo, lenço, pés descalços, vamos entrar para conhecer um pouquinho a mesquita? Vamos lá. Quem nos recebe é o Rodrigo Rodrigues, considerado o primeiro sheik convertido brasileiro. É ele quem nos explica como o islamismo reconhece Jesus. Muitas pessoas acham que os muçulmanos não gostam de Jesus. Essa informação é muito errada. A pessoa não é considerada muçulmana se ela não acreditar que Deus enviou, escolheu os profetas. Jesus é um deles. Inclusive no Alcorão, Jesus é mencionado 25 vezes. Os muçulmanos acreditam que anjos e profetas foram os responsáveis pela divulgação das leis e ensinamentos de Deus. Deus revelou uma mensagem para todos os humanos. Essa mensagem Deus revelou ao profeta Moisés, que é a Torá, né? Revelou também ao profeta Abraão, alguns livros anteriores. Revelou os Salmos a Davi. Revelou o Evangelho a Jesus. E acreditamos que revelou o último dos livros, a última mensagem, assim que concluiu a mensagem divina, que chamamos o Alcorão, que literalmente significa a leitura. O Corão, você vai ver que ali é um código de vida maravilhoso, muito até parecido com as lições de Jesus.
muito parecido com as lições do Buda. Carregar o rótulo religioso não modifica o homem. O que nos modifica é o desenvolvimento da prática de amar. Esta é a finalidade dos ensinamentos de Jesus, que surgem com grande intensidade na doutrina espírita, mas que surgem também em luzes várias nas várias religiões. Os possíveis milagres de Jesus e a crença depositada por muitas outras religiões são explicadas de uma maneira diferente pelo islamismo. Deus sim deu alguns milagres para ele, mas esses milagres, esses poderes, vamos dizer assim, entre aspas, sobrenaturais, não foi Jesus que criou, foi Deus que deu a ele para que apoiassem na sua mensagem. Nós muçulmanos, ao mesmo tempo que nós amamos, damos o nome nos nossos filhos de Jesus e de Maria também, né? Nós não invocamos ele na frente de Deus. Não dizemos, ó Jesus, me conceda algo. Nós pedimos diretamente para Deus, porque Jesus assim ensinou e assim ele fazia. Os muçulmanos têm uma crença particular de que Jesus não morreu. Acreditamos que Deus informou Jesus que ele seria perseguido e eles estavam tramando sua morte. Porém, Jesus disse, amanhã vão me pegarem para me matarem. Quem irá dar a sua vida por mim? Um dos seus discípulos, que é um jovem, que afigurou o rosto mais parecido com Jesus, disse, eu vou do seu lugar, para a cruz. E esse jovem foi crucificado, e Jesus foi então, se escondeu, e depois foi arrebatado aos céus, corpo e alma. Quais são as possibilidades em torno da morte de Jesus? Ele realmente ressuscitou? Todos nós ressuscitamos. A morte não existe. Depois que nós nos julgamos mortos, existe uma série de encontros, de experiências maravilhosas no mundo espiritual. Foi um fato místico, um fato simbólico. Então a ressurreição é metafórica. A ressurreição, pelo menos, é metafórica. O importante é que ele provou para todos a imortalidade, que o corpo ele fica, mas que a alma sobrevive. Talvez tenha sido essa uma das mensagens. O corpo pode sumir, mas eu estou aqui. E o que teria acontecido com o corpo de Jesus? Várias seriam as hipóteses. Ele poderia desmaterializá-lo? Poderia. Ele teria sido escondido em algum lugar? Também seria. Mas era apenas uma vestimenta que aquele espírito divino ocupou, como nós somos divinos, ocupou durante algum tempo. Para vocês terem uma ideia da influência de Jesus e do cristianismo em muitos países ditos laicos, como o Brasil, ou seja, que possuem uma neutralidade no campo religioso, alguns feriados nacionais são baseados na vida de Jesus. Além do Natal, que celebra o nascimento de Jesus, logo no início do ano temos os feriados móveis, ou seja, aqueles que caem em datas diferentes a cada ano. Justamente 47 dias antes da Páscoa ocorre o Carnaval. É uma espécie de um adeus à carne, porque depois começa a Quaresma, que para alguns cristãos é um período para praticar o jejum. A partir daí começam os dias religiosos, como a Sexta-feira Santa, em que os cristãos relembram a morte de Jesus na cruz. Já a Páscoa, conhecida também como Domingo da Ressurreição, é a data mais antiga e importante para os cristãos. A gente acha normal porque a gente já nasceu nesse ambiente. Então, se você é de outra religião, mas você nasce, a sociedade comemora o Natal, então já acha normal. Nós tivemos uma dominação praticamente mundial da Igreja Católica durante séculos. Mandava mais que o próprio Estado. E aqui no Brasil não foi diferente. Então, conseguiram criar esses feriados que é para aumentar os seus adeptos,
mas se torna um padrão religioso. Se querem comemorar, se nessas ocasiões se voltam um pouco mais para a luz, refletem sobre Jesus, vale a pena. O espírita tem que enquadrar-se nesses feriados e tentar aproveitá-los de acordo com a sua fé. Por exemplo, o dia de finados, né, o dia das almas, que ele faz algum tipo de atividade, mostrando que não deve ser um dia triste, mas um dia de alegria, porque todos os dias são o dia das almas, a gente está em contato com elas constantemente. Jesus, o governador da terra, e os milagres que realmente aconteceram? Se ele veio pregar o amor à paz, será que falhou na sua missão? A gente já volta. E aí, gente? Como que foi? Deu para contribuir com o aprendizado de vocês, esses 2 vídeos? Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar os 4 vídeos para vocês da TV Mundo Maior. Eles são em torno de 12 a 15 minutos, cada um deles, e cada um vai falando de alguma coisa. Primeiro fala quem é Jesus, o segundo fala onde Jesus morou, as coisas que ele fez, e fala também de um filme que foi feito nos caminhos de Jesus, uma coisa assim. O terceiro é esse, como as religiões veem Jesus, e o final deu certo a missão de Jesus na Terra? O que vocês acham, gente? O Kardec fala disso aqui para nós. Vocês acham que deu certo a missão de Jesus na Terra? Ele conseguiu atingir a gente para as mudanças que se faz necessário para nós? O que vocês acham? Ele deixou a semente, né, Regina? A Isso. gente está, depois de quantos mil anos, é que está começando a entender, não é? Isso. Naquela isso. época, ninguém entendia, era muito difícil. Mas A gente está fazendo vai indo, esforço, vai né, Luci? caminhando. Quando a gente vê o mundo fervendo de conflitos, ainda todo voltado para o lado do egoísmo do ser humano, dói, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que o Arthur falou, né? A gente enxerga aquilo que a gente tem dentro da gente. Se a gente está vendo pessoas do nosso lado que necessitam de ajuda e a gente está trabalhando para isso, para melhorar essa terra, é disso que tem no coração da gente, né? Então, assim, a gente está caminhando, eu vejo assim, eu não perco a esperança no homem, não. Eu me vejo cheia de defeito, mas eu estou ali, dia a dia, lutando para ser melhor, e eu vejo isso nas pessoas que estão no meu entorno. Eu também as pessoas, penso assim. não Se é? a gente comparar com as épocas antigas, as A gente atrocidades que se evoluiu. cometiam, nossa, barbaridades assim, não é? É, Atualmente ainda existe? Existe, mas menos, né? Não sim, existe sim. tanta guerra como antes, né? A gente assim, esperava que não houvesse mais, né? Coisas desse tipo que tem havido ainda. Mas, comparando ao passado, estamos a gente melhorando. está mudando. E assim, eu vejo também o homem nesses tempos, nesses últimos tempos, muito voltado para a questão de cuidado da nossa casa terra. Então, cuidado com o ambiente, cuidado com os animais, com os vegetais, com o ar que a gente respira, com a água que a gente toma. Isso, para mim, é a gente se transformando em seres espirituais, porque se a gente tem esse conhecimento que os espíritos trouxeram para nós, que a gente vai ver daqui um pouquinho,
a gente vai entender que nós somos todos filhos da criação, independente daquilo que está aqui na Terra, né? Tanto vegetal como animal, como agente hominal, nós somos filhos do mesmo Pai, né? Então, eu acho que a gente está evoluindo. No meu ponto de vista, outra prova disso foi a pandemia, né? Em não é? questão do amor ao próximo, né? De fazer Isso. campanha para alimentar o próximo, de ajuda, de uma palavra de amor, de consolo. Eu acho É. que isso é uma prova mais recente ainda que nós estamos melhorando, sim. Eu É também aos vejo assim. poucos, é em passo É. de tartaruga, mas É. a melhor existe sim. Eu também vejo assim, eu também vejo. Então, gente, tarefa cumprida. Vocês acham que deu para contribuir com aprendizado esses 2 vídeos? Ajudou vocês a compreender o texto? Ampliou um pouquinho? E agora a Ajudou. gente Então, tem que pensar, né, em como melhorar, como é, fazer para então, seguirmos esse modelo, esse guia, né? o, 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 o nosso colega, o Arthur, ele trouxe até caminhos, não sei se vocês viram no final, eu até anotei. Ele fala assim para a gente vencer esse lado material da gente, que a gente tem que. Tem isso no livro dos Espíritos, a gente tem que trabalhar pela nossa abnegação, né? Sair da nossa do nosso mundo, só do nosso mundo, e começar a compreender o nosso entorno, né? Eu acho que o caminho está por aí. Se foram eles que nos falaram isso, acredito que é um caminho, né? Viver a vida com mais abnegação e viver aquilo que Jesus nos ensinou, que é o amor, a humildade, exercer o perdão e tudo aqueles ensinamentos dele que a gente vê ele vivendo no Evangelho, não só falando, mas vivendo, para mim o caminho está aí. Ele nos ensinou, né? Eu estou lembrando dessa história desde o começo. Se eu estou lembrando dessa história, deve ser igual o Alan fala, é porque é intuição. Fala, Regina. Então eu vou falar. Vocês já ouviram aquela história do Chico? O Chico Xavier tinha um cachorrinho que ele gostava demais do cachorrinho. Muito, muito. O Chico amava os cachorrinhos. E aí tinha um cachorrinho dele que ficou muito, mas muito doente. E o Chico era um trabalhador e chegava altas horas em casa, às vezes no começo da manhã, que ele voltava dos trabalhos lá na instituição onde ele trabalhava como um médium. E aí a pessoa que contou essa história não quis falar quem era, o Haroldo que contou essa história, mas ele falou que ele conheceu a pessoa. Então, é alguém das relações do Chico, mas alguém próximo a ele, que viu o sofrimento do Chico, porque o cachorrinho estava muito doente, e o Chico chegava de madrugada em... Hã? É irmã? Então, o Haroldo não quis falar, ele não quis falar. Olha lá, o Alan já está complementando. Então, aí o Chico chegava cansado. Para o Chico era uma alegria cuidar daquele cachorrinho que estava doente. Mas para a irmã dele, ela via o Chico e entendia que aquilo era um sofrimento, que o Chico tinha que dormir, ele estava trabalhando até aquela hora, ia chegar em casa e ainda cuidar de um cachorrinho. Então, eu vou fazer alguma coisa para ajudar o meu irmão, segundo o Alan falou ali. Então, o que ela fez? Ela matou o cachorrinho. Aí o Chico voltou do serviço do trabalho mediúnico e viu que o cachorrinho tinha morrido. E ele ficou sabendo que foi a irmã que fez aquilo. Ele ficou tão sentido, que ele não conseguia mais trabalhar mediunicamente. Aí um dia o mentor espiritual dele chegou para ele e falou: Chico, você tem que mudar. Não vai dar para você fazer psicografia com esse coração aí, desse jeito.
Aí ele falou assim: o que que eu faço? Aí ele falou assim: você tem que seguir aquilo que Jesus nos ensinou. O que que Jesus nos ensinou? Aí, então, você vai fazer o quê? Você vai descobrir o que essa pessoa mais quer e vai dar de presente para ela aquilo que ela mais quer. Aí o Chico descobriu que ela gostava muito de costurar e que o desejo dela era ter uma máquina de costura. Aí o Haroldo até brinca que o Chico tá pagando a máquina de costura até hoje, porque ele tinha um salário muito baixo, tadinho. Então ele fez aquela compra a perder de vista. Mas quando ele entregou a máquina de costura para a irmã dele, o que que ele fez? Ele fez com que os pensamentos e a emoção dela vibrasse numa tal sintonia do amor que todo aquele amor voltou para o Chico e apagou toda aquela mágoa, aquela coisa ruim que estava atrapalhando a mente dele a ponto de interferir na psicografia. Então, isto é um exemplo do que Jesus nos ensinou, né? Então, assim, quando alguém faz alguma coisa para a gente, perdoa, lhe dá a face e ame, né? Foi o que o Chico fez. Eu acho isso muito lindo, né? Essas coisas é para a gente carregar para a vida da gente e pensar um pouquinho, né? Então, é o sair da nossa abnegação que o Arthur falou e viver o amor que Jesus nos ensinou o tempo todo. Tá, gente? Então, eu encerro a aula com essas reflexões para a gente levar para a nossa vida. Tem uma coisa interessante dessa história, né? Que o Chico vira pro Emmanuel e fala assim: mas ela que matou o cachorrinho, que eu tô triste, eu tô magoado e eu tenho que dar o presente? Eu falo, mas é a receita do Cristo. Pois a receita não é ela nossa. que fez e eu que tenho que dar o presente? Pois é. O ensinamento é de Jesus, vai e faz, aprende com ele. A receita do Cristo. É isso aí. Muito lindo, né? Eu gosto muito dessa história. Então é isso, gente. Então, quem pode fazer o encerramento de hoje para nós com uma prece? Não faltou ninguém, né, gente? Todo mundo entrou. André Nezinho é a Selma? É. Ah, então tá. Eu coloquei André Nezinho, falei, quem que é André Nezinho? É o marido dela. É meu filho. É meu filho. É o filho. Então tá bom. Ela usa esse perfil para enganar a gente. Selma. É que agora ele não está mais em aula online, agora é presencial. Aí eu pego o computador dele que eu consigo falar no computador. Tá não vendo? preciso mais ficar usando celular e computador, entendeu? Mais fácil, tá certo. É isso aí. Então, gente, alguém pode fazer a prece para nós? Eu faço. A Selma faz. Ótimo. Então, vamos lá. Estão me ouvindo bem, né? Então, sim. Tá bom. Vamos continuando nessa vibração, com os nossos pensamentos elevados, depois dessa aula, desse aprendizado tão importante, tão vasto. Vamos primeiro agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por nos permitir acesso a esses conhecimentos e que nós possamos aproveitar ao máximo e tentar colocar, ainda neste plano terreno, em prática, tentar, pelo menos, dar um passo, subir um degrau
desses ensinamentos de Jesus, pois foi para isso que ele veio, para salvar a humanidade dessa forma, ensinando realmente o que é a vida. Agradecendo a espiritualidade, agradecendo aos mentores da Casa do Caminho. Vamos encerrando mais uma noite de aula e com o pensamento vibrando muita luz na casa de cada um de nós que estamos nesse grupo, estendendo essa vibração de luz a todos os nossos parentes e amigos, onde a mente conseguir chegar. E vamos vibrar também com muita luz pelo nosso planeta e principalmente pelos lugares e pelos países que se encontram em guerra, em batalhas, simplesmente por motivos materiais. Que a luz toque o coração desses dirigentes e faça-os entender que nada disso é preciso para se viver aqui neste planeta. Com muita gratidão, vamos encerrar com a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Grata, gente, por tudo. Que tenhamos uma boa semana. É isso aí. Boa noite. Tchau, boa noite. Fiquem com Obrigada. Deus. Boa noite para todos. Tchau. Tchau. Alan já sabe o que vai dar na próxima semana? Não, ainda não. Amanhã eu Você me passo. passa. Tá bom. Obrigada, então. Boa noite. Nada. Tá. Tchau. Boa noite. Tchau.